Em coletiva na sede da Prefeitura de Porto Velho, Hildon Chaves esclareceu a doação de uma empresa, de uma área, a um grupo empresarial. No início desse mês, o prefeito Hildon Chaves havia doado para o grupo Irmãos Gonçalves uma área pública para a construção de um shopping. O pagamento seria uma compensação, onde o empreendimento ficaria responsável por reformar salas de aula na rede pública e municipal de ensino. Mas o prefeito revogou essa medida e, durante uma coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira, ele explicou o motivo. Fizemos uma revisão em todo o processo e detectamos algumas inconsistências ainda no nascedouro do projeto, no nascedouro desse requerimento, e nós editamos então um outro decreto revogando a doação prevista no decreto anterior que tinha sido editado. Então hoje está suspenso e tão logo a Câmara retome os trabalhos legislativos, nós vamos enviar uma outra lei tratando de forma mais detalhada e corrigindo esses erros processuais lá de trás e revogando a outra lei. A princípio, as informações divulgadas é que a doação seria de um terreno, localizado na zona leste da capital. Mas, segundo o prefeito, essa informação não é verdadeira. O empreendimento comprou o local e a doação era uma rua que cortaria esse terreno. Vocês imaginam uma quadra, uma área de terras mais ou menos assim. Previu-se uma rua aqui. Essa rua nunca existiu, nunca andou ninguém nessa rua. Ele aprovou na prefeitura o loteamento e destacou-se a parte que seria a rua quando o loteamento fosse implementado. Antes dos lotes serem vendidos, o empresário comprou todos de uma vez, comprou tudo, comprou o terreno inteiro. E essa rua nunca foi aberta. Mas documentalmente existe a previsão da rua. Segundo o prefeito Hildon, na gestão anterior não havia sido feito nenhum tipo de acordo de compensação para que a rua fizesse parte do empreendimento. Ele ainda informou que esse tipo de investimento traz benefícios à população. Deve gerar 600 empregos diretos, e essa é uma grande preocupação que nós temos, 600 empregos diretos na Zona Leste, fora os empregos durante a obra, durante a construção. Olha, o seguinte, hoje alguém, jornalista, ligou para o Papo de Redação dizendo o seguinte, que o prefeito Hildon Chaves estaria se deixando pautar pela imprensa. Eu não chego a esse ponto, não chego a esse ponto de fazer essa afirmação. Até porque as responsabilidades de um prefeito, elas são muito grandes. Longe, nós aqui, evidentemente que não falou isso para nós, mas nós aqui, longe de querermos pautar o prefeito e longe do prefeito querer nos pautar. A nossa relação tem que ser harmônica, né, como é entre os poderes. E o objetivo final é que se tenha uma cidade pujante. Eu noto que às vezes o prefeito fica um pouco preocupado com alguma coisa que sai aqui e ali na imprensa. A gente percebe. Se detona determinado processo e daqui a pouco volta diante de alguma crítica pontual que é feita. Eu comentei hoje no Papo de Redação que o mais importante nesse momento, até porque o prefeito hoje tem a credibilidade necessária e tem o voto para tomar as atitudes e o voto de confiança como resultado disso da população e das pessoas de bem, de ele tomar atitudes desde que ele tenha convicções. O mais importante numa hora dessas é o prefeito ele ouvir todo mundo. Ouve o assessor aqui, o assessor dali, o secretário que está por ali, o outro secretário chama todo mundo, chama o pastor, chama o padre, ouve todo mundo. Ouviu? Bom, agora, de forma convicta, eu vou enviar essa mensagem para a Câmara. E acabou. Coisa que não aconteceu no caso das gratificações, em que ele vem e com muita sabedoria pregando a economicidade, a diminuição das gratificações, e ele mandou a extinção de 900 gratificações e acabaram voltando
houve protestos, ele mandou de volta, não só como gratificação, mas piorando, incorporando definitivamente a salários. Se havia uma convicção do prefeito, essa convicção deveria ter sido inabalável, essa decisão que ele tomou. Essa questão do terreno, eu não quero entrar, porque ele deu uma outra explicação aqui, mas de qualquer maneira, no meu entender, até por princípio, uma empresa como essa organização dos irmãos Gonçalves, que vão gerar mais 600 empregos em Porto Velho, eles já geram milhares, sei lá se é 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil empregos em Porto Velho, eu não tenho essa informação, mas é por aí. O que eles geram de impostos, talvez estejam entre os 5 principais contribuintes de impostos que nós temos no estado de Rondônia. Talvez seja o maior exportador de carne que nós temos no estado de Rondônia. Muito possivelmente é. Quer dizer, agora eu quero uma compensaçãozinha. Será que podia pintar aquela escola ali? Será que podia dar uma melhoradinha ali na fachada? Não sei. Parem um pouquinho. Vamos parar de pensar pequeno. Vamos parar de pensar pequeno. A política de desenvolvimento que tem que se ter numa cidade é de atrair novos investimentos, novas empresas, para criar novos empregos, especialmente nessa crise que estamos vivendo. E vamos entrar em detalhes com ela. Eu estou falando das críticas que se fez por aí. Se é uma questão se o projeto estava errado, está certo, mas já é falta de convicção, devia ter consertado antes. Mas enfim, tá bom. Eu, a princípio, quando disse, olha, vai se instalar uma empresa em tal lugar, tem tal benefício, tá certo. Porque senão, começa com muita bobagemzinha, o cara pega a empresinha dele, ou a impressão dele, no caso, a mega empresa, e vai lá para Cacoal com esse empreendimento, vai lá para Vilhena com esse empreendimento, vai para outro lugar, vai para Ji-Paraná, vai para Ariquemes, vai para outro lugar. Quer dizer, a cidade tem que oferecer tudo que puder oferecer para que essas pessoas invistam. Imagine na Zona Leste, olha o que não vai desenvolver, olha o que vai desenvolver a Zona Leste com esse empreendimento. Coisa impressionante, não tem que se discutir, sabe? Essas compensações são muito pequenas. A compensação é todo esse investimento que vai fazer e que já vem fazendo há muito tempo. O que nós precisamos é pensar grande. Se continuar pensando como se a prefeitura fosse um botequim da esquina e os empresários que vierem aqui, se vierem com o pires na mão, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Então eu sou veementemente favorável a que a prefeitura facilite a vinda de empresas, de investimentos que vão gerar divisas, impostos e, acima de tudo, empregos para nossa cidade. Fora disso, é pensar de forma medíocre. E o pior é que, para atingirem o prefeito muitas vezes, usam argumentos que não valem. E eu sinto que às vezes o prefeito sente. Eu sinto que às vezes ele se incomoda com alguma crítica nesse sentido, que não deveria se incomodar, tem que ficar acima disso. O prefeito foi eleito pelo voto popular com uma maciça votação e tem que ter convicção das medidas que ele vai tomar. Tem que ter convicção. Se não tiver convicção, o barco afunda.